Galera, DCcast aqui começando com um grande brother meu que tá visitando aqui o nosso Brasil querido, mas ele tem muitas informações para trocar aqui com a gente. O cara foi lá para fora e acho que a gente tem que conversar sobre essa experiência lá fora do país, especificamente no Canadá. Me apresentar aqui rapidinho, para quem não conhece, sou o Rafael, aqui o diretor da Digital Connect. E hoje eu estou com um convidado especial, meu amigo Eduardo, Todd, Duda, e a galera conhece de tudo que é jeito aí. Vou fazer até um brinde aqui, obrigado aqui pela sua presença. Obrigado vocês por me receberem aqui hoje. Massa demais, vamos trocar uma experiência legal, porque o Eduardo é amigo muitas longas datas, né? Que 42, 22, 23... Uns 25 anos, assim 25, dizendo, 25 mais ou anos. menos. É por aí, mas vamos lá do início, porque a gente quer contar um pouquinho da experiência do Eduardo. O Eduardo foi pro Canadá, né? Dando um spoiler aqui rapidinho. E já tá há 20 anos lá, é isso? 20 anos. 20 anos. E eu acho que tem informações importantes aqui, porque aqui na Digital Connect nosso propósito aqui, Duda, você que não conhece aqui, né, um pouquinho aqui da nossa história, você tá lá fora, mas eu me descobri aqui na Digital Connect quando a gente fez um trabalho aqui que chama Conexão 360. E aí eu vi que, cara, isso fez toda a diferença do que eu vi a empresa, pessoas. Sim. E com esse projeto que eu trabalhei os 4 pilares aí com as pessoas aqui, que foi a parte física, a parte intelectual, a parte emocional, a parte espiritual, falei, cara, eu tenho que replicar isso para as outras pessoas, porque tá dando certo para mim, por que que não vai dar certo para os outros? Claro. A gente trouxe esse projeto e aí foi quando eu achei o propósito da empresa, né? Que hoje o nosso propósito é gerar conexões para mudar a vida das pessoas. E o DCcast, ele veio justamente por essa pegada. E quem tem uma informação legal, relevante, para poder trocar com a gente, cara, a gente quer conversar. Porque às vezes as pessoas acham que, tem que ser o cara que tá não sei quantos mil seguidores, cara, é o cara que não tem a gente veio conversando no carro, né? Que não tem Instagram, Rede social. mas o cara tem uma puta de uma história legal para contar, cara. Tipo assim, para fazer diferença na vida das pessoas. E é isso que a gente quer, né? Escutar um pouquinho, porque eu acho que tem todo um momento, vamos dizer, de crescimento seu, desde lá da adolescência, quando a gente andava junto, até hoje você já pai aí, de Duas crianças casal. malucas. Mas vamos começar, se apresente aí, né? Você, Eduardo, da onde veio? Eduardo Silva hoje, né? Meu primeiro nome, o último nome. Só para pegar mais aqui pertinho, aqui na frente. Sou aqui de Taguatinga mesmo. Nascido aqui, criado e... basicamente passei minha infância, quando a gente se conheceu aí, 14, 15 anos, né? Uhum. E... Bom, comecei trabalhando aqui na Caixa Econômica de office boy, né? Desde cedo. E crise econômica, como sempre existiu, né? Dificuldade, falta de oportunidades para os jovens, foi o que me lançou para fora. Pô, eu sempre tive, acho que a gente nunca conversou nessa parte aí. Quando você decidiu, quando foi o momento assim, cara, vou sair pro Canadá? Foi quando eu tive, primeiramente, quando roubaram meu carro, né? Foi Eu mesmo? trabalhei, na época que eu trabalhava na Caixa, a intenção era era um contrato de 4 anos, Uhum. e a intenção era, no fim do contrato, tirar a carteira de motorista e comprar um carro. Uhum. Só que eu tive a sorte, meu pai me ajudou e a gente conseguiu comprar o carro mais cedo, né? Antes do contrato acabar, que ele, a ideia dele era assim, pô, você vai acabar seu contrato e depois como é que você vai se manter com o carro? Bom, aproveitar, curtir, sair, né? Aí foi quando a gente comprou um carro velho, né? E para mim foi só sucesso. E depois desse período que eu trabalhei na Caixa Econômica, eu fiquei um período desempregado, depois consegui um trabalho numa empresa de telecomunicações, aqui perto da DC, Uhum. ali chamava Cotelb, né? Uhum. Trabalhei lá um período de mais ou menos 1 ano. Aí foi quando a empresa também fechou, e aí eu me vi sem E você tava com expectativa, quantos né? anos?
Tava com 18 anos. 18 anos? 18 para 19 anos. Uhum. Aí foi quando eu tentei, né, sair batendo de porta em porta, procurando emprego e, bom, é igual eu costumo dizer, o jovem, infelizmente, naquela época e até hoje, não tem uma oportunidade de se Uhum. inserir no mercado de trabalho. Aí foi quando partiu a oportunidade, eu conheci umas pessoas que já tinham morado lá, e uma prima minha também tinha passado um período no Canadá, e ela voltou e falou, né, como a vida era e as condições. Foi aí que me deu essa vontade. Na verdade, eu sempre tive a vontade De mudar de de sair para fora. fora, Uhum. mas os Estados Unidos nunca foi uma opção minha. Você nunca tinha pensado. Não, por Uhum. questões assim de principalmente violência, Uhum. muita problema de armas, tiroteios, né? Uhum. Discriminação, que lá Uhum. é muito forte, acredito eu. E aí, bom, e meu pai também nunca me apoiou. Uhum. Foi quando eu tive a ideia, eu falei, pai, tô querendo ir pro Canadá então. Foi quando eu conheci umas pessoas que voltaram de lá e tive o contato. Nessa época teu E pai também não apoiou, não? não, aí não, meu pai não me apoiou. Nessa Ele época do Canadá, quando você quis, não? ele Uhum. ficou porque na verdade o pai nunca quer que o filho Saia, fica né? Fica longe, longe. né? Uhum. Principalmente numa aventura dessa, você com Uhum. 19 anos e Pra quem não partir. sabe aqui, tá? Depois vamos contar a história do Todd. O Todd aqui, ele era a ovelha negra, que a gente, né, na época de 16, 17 anos, é aquele cara que não quer estudar, né, que é o que sempre tá contra todo mundo, e aí depois no final é o cara que dá certo, que é o queridinho, mas a vida dá volta, né? Dá muitas E é bom que voltas. a vida dá volta, né? Porque, cara, ter essa experiência aí e orgulho depois pra família, né? Assim, é bem legal isso. Com E aí seu certeza. pai com toda essa resistência, mas mesmo assim você, Foi. como não seria diferente, né? Você ia E peitar pra fazer. como eu tinha uma reserva financeira, né? Hum. Seguro-desemprego, rescisão de contrato, tudo. Foi quando eu consegui dar a cartada. E aí a gente tirou um visto e foi assim que eu fui parar no Canadá, Uhum. primeiramente, né? E Mas me conta aí, eu nunca perguntei isso, cara. Eu acho que você foi lá, comprou as passagens, essa época o que aconteceu? você chegou, comprou e. Quando a empresa de telecomunicações fechou, eu tinha um dinheiro guardado. E foi quando eu comecei a. Eu não estava tendo oportunidade de trabalho. E Uhum. eu comecei a comprar carros velhos, dava uma arrumada, carro com problemas de documento, e eu tinha tempo para ir Pra no ver. Detran, né, fazer o Uhum. trabalho de despacho. E aí foi assim que eu comecei a levantar, girar um dinheiro para poder ir. E foi assim que aconteceu. E, claro, a gente tá falando aqui pra turma, né, do DCCast aqui, eu acho que esse. Não sei, depois tem que ver o tema, né, André, que a gente vai colocar o. Né, assim, botar um negócio legal, porque experiências fora do país, sair do país e dar certo, vai ter tanta história aqui que Tanto vocês ainda vão tópico, né? escutar, né? E então essa assim é o trajeto que o Eduardo fez para chegar até lá num país fora, se estabilizar e hoje, né? Hoje você já tem o um green card, não sei qual que é o nome que Sim, dá lá, hoje eu tenho a cidadania você já canadense. tem a cidadania, porque seus Sim, filhos nasceram, os dois nasceram lá, nasceram né? lá. Seus filhos já são tudo lá. Então você já tem raízes lá no Canadá. Sim. E essa decisão, sei que assim, nessa idade aí de 18, 19 anos, foi nessa, que foi 20, 18, 19, Eu 20 tinha anos. entre 20, 19 e 20 foi. Tá. Comprou a passagem, mas você tinha alguém lá que estava esperando você ou como que era? Tinha, eu Uhum. conheci, né, duas pessoas que estavam lá e Que era aqui da cidade, amigos? era o Renato e o Hugo, né, aqui da Uhum. QND ali, Ah, tá, aqui do bairro. dos Ali. bairros, Uhum. E aí eles, né, falaram, pô, se você quiser ir, vamos nessa. E aí fui morar numa república com 10 pessoas, numa casa bem pequena de 2 quartos, e um Como que banheiro. foi? Me conta como foi lá. Você pegou o voo, chegou lá, a galera tava te Aí esperando. não, aí chegou lá, assim, o pessoal Uhum. tava me esperando, mas Uhum. é aquela Porque história, né? naquela hora, Como galera, vocês não sabem, 20 anos atrás não tinha isso, tá? não Tinha tinha um isso, WhatsApp, chegou lá sem telefone, porque não sem tinha essa telefonia telefone, móvel,
Não tinha, ou seja, não É, tinha inglês, acho que você não falava inglês, não falava nada. nada, né? E eu só tinha Depois você andado tem de que contar a história do avião. Titanic, vou até anotar aqui. E eu tinha andado de avião, que uma vez, eu acho, na minha vida só. Então, cheguei lá no Canadá sem saber realmente o que que era o Canadá, né? Uhum, E já de cara você vai passar pela imigração. uhum, E aí foi que já tudo tenso. começou errado, assim dizer. E chegou na imigração, não soube me explicar, um monte de pergunta, entrevista. Eu tive um agravante, que a minha passagem de volta, ela estava marcada com 3 meses, o retorno, sendo que aleguei que eu estava indo para passar férias, né? Uhum, Uma semana, 10 dias. Aí foi só complicando. Eu não falava inglês, chamaram uma tradutora que uhum. mal falava português. É mesmo. Mas no mínimo falava espanhol, né? É, um E aí? português meio quebrado, né? Uhum. E daí eles decidiram que eu não era, não, não tava, não podia Tava entrar no apto para país. entrar. É, não Uhum, podia, não tava apto a entrar no país por mentira, por questões, uhum, né? Eu tava, na verdade, querendo migrar pra lá. uhum, Aconteceu, aí fui detido, uhum. fui levado para um centro de detenção de Putz. imigrantes. Passei o dia lá Uhum. e à noite eles me pegaram de novo, me levaram de volta para o aeroporto. E chegando lá, Tu saiu da ambulância, da sim, ambulância fui daí correndo. algemado. Não, fui Foi gemado? algemado, Vixe, pé, então mão. foi Sim, mesmo, de jeito, nesse é nível um aí. Uhum, tratamento que eles usam, acho que é um uhum, padrão de segurança, né? uhum, Básico que eles têm. E acabou que eu voltei pro aeroporto, já era 11 horas da noite, meu voo estava remarcado. uhum. E Eles pagaram a passagem de volta? Eles, eu tinha uhum. passagem de volta, mas eles conseguiram Vai remarcar. marcar pra. Uhum, Pro mesmo dia, que eu cheguei uhum, de manhã e eu tinha um voo de volta à noite. uhum, E eles fizeram uma outra entrevista comigo. Veio um outro oficial de imigração, me uhum, entrevistou, falando português melhor. Eu expliquei minha situação. Falei, ó, vim de férias, vim passear e infelizmente deu tudo errado. Não tenho interesse de ficar aqui mais, sabe? Deu tudo errado minha viagem. E eles me deram um visto de permanência de 10 dias. foi mesmo. Ah, Foi. o cara. Falou, não, tudo bem, a gente acredita na sua história e a gente tá te oferecendo uma permanência de 10 dias. Se você aceitar, você pode ficar. Não, tudo bem, eu aceito. Aí foi quando eu Legal. fui liberado por volta de meia-noite. E os E amigos? Ficaram tipo o desesperados, você não pessoal, conseguiu falar com porque na ninguém? verdade, na época, né, todo mundo só com visto de turista, né? Uhum. Fomos mesmo sem. Não igual hoje, que existe os programas. Já existia os programas de imigração, mas Mas, não igual hoje. uhum. Não existia essa formação, não existia nada. Era tudo E muito caro, né, pra você conseguir isso. tudo muito caro, Hoje você vai na internet, todo mundo explica direitinho como que faz. tá tudo mais Você tem fácil. aqui eu fui tirar o meu visto canadense, é muito mais fácil, tudo pela Isso. internet. Aí o pessoal não quis se expor, por medo, porque todo Uhum, mundo foi com um propósito de ir uhum, trabalhar, ganhar uma grana e voltar. E eu tive essa sorte, fui liberado no fim do dia. E aí eu fiquei, aí foi quando eu fui pra essa república. Eles me pegaram no aeroporto Mas e como você tinha um telefone deles lá, pegou um eu orelhão, tinha ligou, um porque telefone, aí peguei o orelhão. só orelhão, pra quem não sabe, não é orelha grande não, é um negócio que ficava nos aeroportos, acho que nem tem mais, você liga, Sim, aí toca num, você põe uma moeda, bota num telefone, era moeda na era época ainda, moeda. porque não tinha cartão, é É. moedinha que vai tocar no, lá pra quem E, tem abaixo de e o oficial de 25 anos. imigração que me recebeu à noite era um cara, uma pessoa totalmente diferente da pessoa da manhã. Uhum, Foi uma mulher, ela foi muito mal educada comigo, me tratou mal mesmo. uhum, Esse oficial foi muito gentil, muito educado, me levou até o saguão do aeroporto, me explicou como eu pegava um táxi, como eu fazia ligação. uhum, Então, assim, foi um tratamento de humano, na verdade, legal. assim dizendo. Uhum, E foi quando eu liguei pro pessoal, fui no famoso orelhão, né? Botei a moeda e disquei, e o pessoal foi lá me buscar. Aí legal. de lá fui parar numa república, com acho que eram 8 homens e 2 meninas, 2 mulheres, né? Dividiu um mesmo ambiente. Colchão no chão, É. Era uma casa que estava era alugada? uma casa, Uhum. metade, né? Um pavilhão do térreo,
e o basement, o subsolo, igual eu te falei. Uhum, Mas pequeno, bem pequeno. uhum. E lá Como a gente se organizavam, se matava cozinhava, lá dentro. se organi- tentava se organizar. Fila do banheiro era Um gigante. roncando, o É. outro não queria dormir, e aí vai, né? Isso foi quanto tempo, assim, com essa turma aí? Cara, eu fiquei morando na República, assim, isso foi rápido, foi uma questão de 2 meses até começar a dissolver, né? Aí fui morar em outra república com 6 pessoas. Ah, já pegou um. Mas assim, 2 quartos, só Mas uma aí cozinha gastava pequena. mais também, né? Claro. Dividia pra menos, né? Ou É, não? mas assim, era pouco, porque Uhum, era pra 6, era pra 7, né? uhum, Assim, dizendo, então ficava relativamente acessível, barato. uhum. E aí foi quando, trabalhava, né? Cheguei Mas você lá, já conseguiu lá o trabalho rápido quando sim, você. Que é uma che- coisa falou que o Canadá tem muita oportunidade, né? A gente veio falando, sempre né? teve Sempre teve, né? muitas Precisa de mão de oportunidades. obra, pessoal. Mão de Tem- obra tá muito carente, Uhum. Então sabe? chegou lá, você não nem. Sim, passou 2, 3 dias, eu tava Cheguei lá, trabalhando. com 2 dias, fui trabalhar já em renovação. Uhum. Fui cavar buraco, derrubar parede. Construção civil mesmo. Construção Uhum. civil, porque eu não, na verdade, nunca, formação acadêmica eu não Uhum. terminei aqui, né? Comecei, mas nunca terminei. E aí fui para isso, para trabalhar mesmo, para ser mão de obra mesmo. Uhum. E aí, comecei a trabalhar e as 3 primeiras semanas fiquei sem receber, o cara não me pagou. Sim. O pessoal E acha que é fácil, né? Como a gente veio falando, é morando na fácil. República, dinheiro acabando, tinha uma reservazinha, mas a reserva foi acabando e, bom, aí eu tinha conhecido um cara que ele foi até meu mentor no que eu faço hoje, dentro Ele, do avião, ele brasileiro ou não? brasileiro, Brasileiro? brasileiro, Uhum. e ele tava tomando uísque, aí eu sentei com ele, a gente tomou um uísque, bateu um papo. Falei pra ele Do que avião, o que voltando no pro avião indo Brasil? pro Canadá, a primeira Ah, vez. quando você tava indo. Eu conheci Uhum. ele dentro do avião. E eu falei pra ele, ó, me interesso muito trabalhar nessa área interna das casas por questões de clima. Eu não Uhum. queria lidar com frio, calor, né? Uhum. Assim, estar exposto ao clima diretamente. E aí foi quando ele entrou em contato comigo, depois de umas 3 semanas, que eu peguei o contato dele. E foi quando a gente começou a trabalhar. Ele me comecei um aprendizado, né? Ele me, É legal que, né, diferentemente do Brasil, que a gente igual agora a gente está fazendo reforma lá no imóvel nosso, no imóvel que a gente está, né, organizando aqui umas mudanças, e assim, não tem muita mão de obra especializada. Talvez hoje pintor tem, né, você consegue ali um pintor especializado, mas acaba que meio que o pedreiro às vezes aqui faz de tudo, né? faz Quem tudo, faz né? tudo não faz nada Bem muito feito, bem né? feito. Lá no Canadá, assim, acaba que você se especializou numa área específica, né? É Isso, para a turma entender aqui. Então, sim. como você falou assim, que eu não gosto nem levar o Eduardo na obra lá, que já deve ter achado uns 200 mil defeitos lá. Mas foi, mas não preocupa, não faz muito. Não, mas Passa padrão é muito diferente, não diferente, né? tem Assim, a forma de trabalhar é diferente, material é diferente, tudo, a rapidez é diferente, a qualidade é tudo diferente, tudo né? diferente. Inclusive, a hora que você estava fazendo o vídeo, eu fui dar uma Uhum. olhada nos materiais e é bem diferente mesmo. É, né? Sim. Pode meter o pau mesmo, é bem inferior, né? É assim dizendo. É mais simples, é mais rústico. Porque o Eduardo ele é especializado nessa parte de drywall, né? Lá no Canadá, Drywall né? Uhum. e acabamento interno, né? Assim Uhum. dizendo. Aqui no Brasil fala massamento das paredes, né? Uhum. A gente não trabalha com gesso. O material Uhum. lá é diferente daqui. Mas é isso. Hoje eu trabalho com casas projetadas, né? Clientela mais específica Uhum. e trabalhos mais especializados, assim, igual eu te falei antes, né? Casas projetadas De e alto padrão, de né? alto padrão. Uhum. Isso. Mais ou E menos falou que tem isso. uma casa lá que demorou 2 anos para fazer, não foi? Foram 2 anos de obra. Sim, eu fiquei num projeto grande, dois Uhum. anos, quase 2 anos e meio, trabalhando lá, executando uma casa muito, muito grande. Uhum. Bacana. E assim, Eduardo, que a gente
Mas já começou várias vezes, você vem no Brasil, eu fico sempre muito encantado que eu vou lá para fora do país, né? Eu não tô falando só Canadá, eu já estive lá no Canadá 2 vezes, um em Toronto e outro Em Quebec, em Quebec, em não, em Montreal. Montreal. Cara, é outra realidade, né? O que eu falo para as pessoas, né? Eu acho que todo brasileiro, né, podia o governo, sei lá, podia fazer uma campanha, não sei, fazer uma lei. Todo brasileiro deveria, uma certa idade, talvez não tão novo, mas passar uns 10 dias, 5 dias fora do país, para você ver uma outra realidade que a gente não vê aqui no Brasil, né? Em termos de organização, em termos De de igualdade, igualdade, de de respeito, de acesso, acesso. saúde, segurança. O que E assim, conta pra gente aqui em relação, Brasil, você que, né, você já se intitulou já um morador que você falou que não volta mais pro Brasil, vem para férias, né, então sim, você já criou raízes lá no Canadá. Mas o que mais impacta você tá no Canadá e quando você chega no Brasil? Claro que tem, né, eu não tô falando nem a questão que tem a família, porque sempre vai ter essa parte humana calorosa que você nunca vai conseguir ter lá, só se, obviamente, se você, né, levar sua família, mas não é o caso. é. Mas a sua família está lá, a base da sua família principal, que é sua esposa e seus Sim, filhos. a família da minha Uhum. esposa mora Mora toda lá? lá, sim. Ah, então Então isso tem a já faz parte, já ajuda muito, já faz uma bacana. diferença, a gente sempre se encontra muito. Então, o que é tão impactante quando você sai de lá e chega aqui? O sistema aqui, a pobreza, a desigualdade social, a violência, Uhum, para mim é uma coisa que tem um peso muito grande nessa minha escolha de morar lá. uhum. A saúde pública, que as pessoas não têm acesso, e impostos altos sem retorno nenhum. E basicamente isso, são esses fatores. A burocracia são coisas que. Só tudo isso. É, coisas que pra mim fazem grande diferença E o hoje. Hoje, projeto realmente é continuar lá, né? continuar lá. E o Eduardo, vou contar a história aqui como eu conheci o Eduardo, na verdade, eu até vou mandar, tem um grande amigo nosso, em comum, até falei com ele aqui em videoconferência, o Rafael, é meu xará, hoje ele está aí também em outro país, né? Tá na República Na Dominicana. República Ele Dominicana. é, inclusive, meu compadre. Os caras mais inteligentes. Rafa, você é um dos caras mais inteligentes. Eu falei pra você que eu conheci pessoalmente e ele é fora de série. Queria ter. O nome podia trazer essa inteligência, né? Mas não trouxe. Mas o cara é muito inteligente. E ele. A gente estudava inglês. Olha só como que é a vida, hein, gente? A gente fazia inglês aqui na cidade de Taguatinga, cidade satélite de Brasília. E lá em 1900 e bolinhas lá, vou falar aqui, porque senão vocês década passada, século passado. E o Rafael estudava com a gente, ele era muito amigo do Eduardo, né? E naquela época já te chamava de Todd, o pessoal não, Não, né? não, não. Não, Todd Todd, veio perto dos 18 anos, mais ou menos. mas por que Todd aí? Conta aí pra turma aí, pra gente fazer essa pausa aqui. Eu sempre fui muito. Sempre gostei muito de praticar esportes, né? Uhum, Sempre soube disso. sim. E eu tinha. Diariamente tinha meu período do fim da tarde até a noite. Eu ia pro Uhum, Sesc praticar, fazer natação, da natação sair pra musculação. Inclusive você treinava comigo lá na musculação. sim. Lá no Sesc, né? E aí dali eu saía do Sesc e ia andando até a casa do Rodrigo, seu primo, ali na Uhum, Kennedy 9. E quando eu chegava lá, tava os amigos do Alexandre uhum, na frente com o carro ligado, escutando o programa da Jovem Pan. Acredito que acho que era o Café com Bobagem, alguma coisa assim. uhum. E tinha uma competição na época da tiazinha contra a feiticeira. É, E as perguntas do, né, do programa eram perguntas bem estúpidas. Eles não sabiam responder. uhum. E sempre o, como é que fala? O Entrevistador? entrevistador, Uhum. isso, virava pra plateia e falava assim, alguém na plateia sabe responder? Aí saía eu, Todd, um garoto espertalhaço, malhado, bronzeado de sol. E por Isso, coincidência, eu tava chegando na hora.
E o André virou e falou assim: ó, o Todd chegando aí, ó. Malhado, sarado, bronzeado de sol. Eu falei: o que vocês estão falando, cara? É o Todd, é o Todd. Aí ficou, Mas você vê ficou. como que é apelido, né, Porque cara? todo mundo acha que é por causa do Eu achocolatado, também né? achei que era. Não é por causa do achocolatado. É por causa Desse desse programa. programa da Jovem Pan. E ficou. Mas essa é a origem do apelido, né? Ah, Todd. legal. É. E aí, no caso do. Voltando aqui pro quando a gente se conheceu, né? Tendo essa pausa do Todd aqui. Todd. Alimenta, como que é? É Tem alguma até coisa a. assim, Todinho. Todd, O alimento que pessoal dá me falava, energia. me chama de Todinho, de Todd, de. Aí por aí vai. É, legal. E aí, o Rafael, meu amigo Rafael, vai estar vendo, com certeza, vai mandar esse podcast para ele, que vai ser bastante lembrado aqui. Ele fazia inglês com a gente, né? E a gente andava, fez uma amizade bem legal. Ele estudava no mesmo colégio, no segundo grau, né? Nessa época a gente estudava, mas ele era um ano, acho que 2 anos mais na frente da turma. E ele andava muito com o Eduardo. Então a gente saía, o Eduardo também acaba se encontrando. E a É, gente foi criando amizade, ia para casa do Rafael e o Eduardo também ia lá. E a gente foi se aproximando e criou essa amizade, né? Acabou sim. que eu era o que tinha 16 anos, fiz lá em inglês, acho que 15 anos, fiz uns 2 anos, 3 anos, não aprendi nada de inglês. 2, 3 anos, parece que não aprendi nada, pessoal, não vou mentir não. Depois eu tive que fazer com 30 anos aula particular para poder 2 anos de aula particular para pegar mais ou menos. Aí o Eduardo foi para o Canadá e agora fala fluente aí e eu fico aí só Eu the tento. books on the table, né? Mas, cara, conta a história do aprendizado, porque você falou que você foi para lá sem aprender nada. Sem aprender nada. E eu lembro que eu lembro dessa história que você aprendeu com o Titanic, cara. Como que era esse esquema aí? Sim, eu ficava. Com o filme O eu Titanic. ficava muito tempo em casa, então tinha aquelas lojas de vídeo, né? E eles. Na época que o DVD tava entrando, eles sempre vendiam muitas fitas a preço barato. Foi a época que eu comprei uma televisão com vídeo. E foi que eu. Aí muitas fitas. Foi quando eu comecei a assistir, assim, aquelas comédias românticas, porque É mais são, fácil são entender. mais fáceis, né? Mais, um inglês Aí você mais escutava em simples. inglês, como que se fazia? Botava em inglês, inglês Sim, claro, e a legenda em o meu inglês? irmão me deu um dicionário Aurélio Uhum, de inglês e português. uhum. Não sei se alguém ainda lembra ou conhece, né? Só que naquela época não tinha Google, você não Não tinha tinha como nada. pesquisar, você tinha num papelzinho, senão. E ele fez uma dedicatória, eu tenho esse dicionário até hoje Ah. guardado lá em casa. E foi assim que eu comecei a aprender, no dicionário. Você anotando em algum papel? Anotava, fazia as anotações, voltava a fita e ficava assistindo aquele pedaço umas 100 Oh, check, vezes. check. Aí era o Titanic. Era o Titanic é uma das que eu lembro, né? Porque eu Olha que você assisti sabe muito. até de cor as passagens. Lembro, De tanto você assistiu, né? Porque isso aí é repetição, a vida é repetição. E muita música, sempre gostei de muita música. Os Beatles também foram a iniciação de aprender inglês, assim. E foi assim que tudo E foi começou. anotando e te Sim. ajudou isso daí bastante. Ajudou, depois eu entrei na escola também, né? Ah, você entrou na escola também? Fiz um período não muito longo, de 6 meses só. Uhum. E foi assim, E, né? e depois foi no dia a dia mesmo. No dia a dia, né? E fui aprendendo devagar. Legal. E hoje é legal que você pode ver, né? A gente estava conversando sobre os seus filhos, né? A mais velha, né? Mais velho. Já domina aí. Inclusive ela. Porque eu tenho um sotaque, né? O inglês não é minha primeira língua. Uhum. E como o inglês é a primeira língua dela, ela já tira muita chacota de mim. Da minha pronúncia. Pronúncia do Daddy, inglês. não Uhum. é assim que fala, não é assim. Aí fica rindo da minha cara. E é bom que a gente aprende com eles também, né? Vai Uhum. aperfeiçoando, vai aprendendo. E coisas assim que eu nunca, em relação à escola, né? Aqueles brincadeiras, sabe? Eu tenho aprendido muito com eles. Uhum. E o mais novinho, né? O mais novo, o Adam, O Adam, né? O Adam aí já tá penando no português, no caso, né? tá penando no português, porque ele tá muito novinho ainda, né? 3 aninhos, E, né? ele até falou pra mãe dele que ele não quer brincar com crianças aqui
mais porque as pessoas estão rindo dele. Não é que estão rindo dele, é porque É? acham bonito, engraçado, né? Não é engraçado, acham bonito o jeito que ele fala e ele acha Uhum. que Que eles estão. estão rindo dele. Aí Uhum. ele tá, mas ele vai pegar, tá pegando devagar. Legal. E Umas uma, férias. uma coisa que a gente conversa muito, o Eduardo falou que tem uma pegada de, né, fazer exercício e cuidar da saúde. E às vezes a gente, né, o nosso Discast, que a gente sempre preocupado com esse viés, né? Nada é por acaso, foram 20 anos, né? Hoje, uma pessoa que já está estabilizada no Canadá, família, né? A esposa também, né, trabalha, né, lá no Canadá, já está estável lá no trabalho. É, o nome da sua esposa? Como? Mirelle. Mirelle. A Mirelle, né? Mirelle está lá, firme e forte lá. Os filhos já criados com a estabilidade, a gente conversando ali, financeira, tudo. Isso é muito legal, né? E tão legal que é que, como você já mesmo colocou, não tem mais nenhuma pretensão de voltar para o Brasil, né? Agora é seguir É, realmente no Canadá. é uma questão de qualidade de vida, né? Uhum. Me sinto muito seguro lá e as crianças também já fizeram raiz, têm amigos e já não tem como mais voltar pro Brasil, não. É opção mesmo zero. Uhum. Hoje, você acha que vale a pena ainda para quem está querendo esse sonho de morar fora do país? O Canadá é uma boa opção? Qual que é os desafios que a pessoa vai Eu ter? Se é uma acredito, boa opção e quais os desafios eu que ela vai acredito ter? que sim, Uhum. mas tudo depende também de você, da Uhum. pessoa. Você tem que acreditar, tem que correr atrás. As oportunidades existem, acredito, em qualquer lugar do mundo, mas alguns lugares mais, alguns lugares menos. Uhum. E é, eu acredito que sim. É um país ainda que está em crescimento, está recebendo muitas pessoas, a imigração tá mais fácil, Uhum. acredito eu. E sim, vale a pena, mas você vai enfrentar dificuldades, isso sem dúvidas nenhuma. Qual que é a maior dificuldade? Você fala, hoje uma pessoa que está escolhendo mudar, por exemplo, vamos falar Canadá, porque a sua experiência é Canadá, né? Mas para o Canadá, assim, o que que você acha que a pessoa tem que estar, primeiro, tem que estar mais preparada? A primeira coisa, você tem que esquecer um pouco o Brasil, Uhum. primeiramente. Até mesmo porque as pessoas que vão para lá, algumas não se adaptam por questões emocionais. Uhum. E você É, deve ter visto várias pessoas, 20 anos várias, lá, que vi foi tudo para várias, dar certo e. tudo para dar certo e condições muito melhores do que a minha Uhum. e de chegada, assim dizendo, Desculpa. e não se adaptaram. Então, se você realmente pensa em ir para fora do país, você tem que deixar um pouco de lado pensamento de Brasil, de família. Hoje está muito mais fácil você se conectar. Hoje Uhum. tem WhatsApp, hoje tem FaceTime, tem tudo. No meu tempo era o orelhão, entendeu? Nem o celular dava, né? Porque era muito caro ligação de celular Não internacional. tinha. Telefone também fixo era muito Eu caro. tinha que comprar os cartões de internet, né? Para Uhum. fazer uma vez por semana uma ligação. Então, assim, hoje está muito mais fácil você suprir essa necessidade, essa falta do Brasil. Até mesmo porque tem mais produtos também lá fora. Uhum. E você tem que procurar se inserir na cultura local, sabe? Para você aprender mais sobre o local antes de criticar. Uhum. E basicamente isso. Eu acredito que força de vontade, sabe? As dificuldades vão vir, mas passa. As pessoas lá são receptivas ou são mais frias? Você consegue fazer amizade? Porque tem muita gente fora também de outros países, né? Ou não? Sim, Ou é um sim. negócio que você vai fazer amizade com dificuldade lá? O Canadá é muito multicultural, né? É gente do mundo inteiro. Uhum. As pessoas geralmente quando vão para lá, elas se estabelecem mais perto das comunidades, Tá. que falam a própria língua, por ficar mais fácil. E Uhum. assim você vai conhecendo, mas tem gente que fica preso só ali dentro daquela comunidade. E eu nunca tive essa cabeça, essa concepção. Eu sempre quis conhecer, aprender. Então, sim, as pessoas são receptivas. São receptivas, são atenciosas e, particularmente falando, não posso falar mal. Legal. Claro que você sempre vai encontrar um aqui, outro ali que, né, vai ter algum tipo de Desavença. divergência. Mas isso é em todo lugar, igual eu costumo dizer.
Sim. E o frio lá, Eduardo? Ele é bem diferente. Assim, como as estações são bem diferentes das nossas, né? Dependendo do Brasil, né? Você só tem uma estação, O né? Brasil é só Igual Palmas verão. é só uma estação. É Todo mundo pelado o ano muito, todo. muito calor, calor demais, inferno total É, e brisa de 35 graus. lá as estações do ano são bem definidas, assim dizendo. E Uhum, realmente você vive as 4 estações. O outono, o inverno, verão, primavera, verão, né? uhum. E agora, por exemplo, época de verão, fim do verão, calor É insuportável, mesmo? coisa de 35, 30 graus e com umidade, né? Que Uhum. muitos lagos, né? Um país que tem muita água, faz muito, faz muito calor. E o frio, na época, por exemplo, vai entrar agora o outono, aí a temperatura menos, né? Fica um pouquinho mais frio, as árvores secam, é a preparação do inverno, né? E Uhum. aí, dezembro, novembro, novembro, fim de novembro, começo de dezembro, aí começa o frio mesmo. Temperaturas negativas. Você pegou qual o máximo de negativo lá que você já. -42. Meu Deus do céu. Foram 2 dias. Congela até o. É. Mas com esse aquecimento global, né? Essa Uhum. loucura toda que tá tendo aí, então não tá fazendo tanto frio como fazia 10 anos atrás. Ah, é? Tá bem. Vocês estão observando que. Sim, ou então tá período Sim. mais curto de frio intenso? Não, o frio não tá fazendo tanto frio como fazia É igual mesmo. antes, Por Uhum. questões de clima, né? O La Uhum. Nina que tá tendo agora, né? Uhum. E isso aí, o aquecimento global, né? Então, o frio faz frio, com certeza faz frio. Isso aí, sem dúvidas. Pelo menos uns 2 meses e meio do ano, você tem que andar literalmente em casa, Agasalho. Totalmente agasalhado, empacotado. tudo, bota de frio e roupa, calça, tudo, Entendi. Uma coisa que a gente conversou lá, é que a gente nessa pegada nossa de se cuidar, né? E, e acho que é até importante a gente falar aqui, né? E essa conexão que a gente sempre se preocupa aqui, que é a conexão da parte física, né? Pegando esses 4 pilares aqui do trabalho que a gente faz do Conexão 360, e você, pelo fato de você já gostar de esporte desde novo, mas eu acho que era bom a gente dar essa pincelada, né? O tão importante que é, porque que a gente vem conversando já das outras vezes que você teve aqui, de que essa preocupação sua de cuidar da principal ferramenta que às vezes a gente esquece. que é o meu corpo. Ah, Então, como é. que hoje, né, essa preocupação, porque o teu corpo, ele é a ferramenta do seu trabalho hoje, né? Ferramenta, meu Uhum, templo, uhum, né? Cabeça sã, corpo sã, eles andam juntos, né? E como meu trabalho literalmente é um trabalho manual, mão de obra mesmo pesada, né? Eu tenho que ter esse cuidado com o meu corpo, que eu dependo dele diariamente. E eu tento manter minha saúde física com atividades, né? Academia, dietas, sim, sem exageros, igual a gente conversou mais cedo. uhum. E se você não se cuidar, você não consegue, né? No caso, trabalhar. Então, eu tenho mais ou menos essa concepção. E assim que você conseguiu ficar poucos períodos vamos dizer assim, parado, questão de saúde. Nunca tive Ah, problema nenhum, nunca me machuquei. Claro, se dá uma torção na coluna aqui, né? Uma distensão leve do outro lado. Mas eu sempre procuro estar em dia com o meu corpo. uhum, Levanto cedo, me exercito, vou trabalhar, volto. Até mesmo porque para ter pique com a família, né? Você tem que uhum. estar bem fisicamente, pra aguentar o dia a dia. E é isso. É importante, tem que se cuidar. Vou fazer uma pergunta, assim, você que teve que enfrentar ali a família naquele início, né? Para a turma que está tomando essa decisão agora, os jovens aí, que querem vivenciar uma experiência lá fora, se contou um pouco dos riscos de fazer de uma forma. Hoje é muito mais fácil de fazer, mas a gente fez de uma forma mais É, planejada, não né? recomendo Uhum, ninguém sair daqui para ficar numa situação ilegal, uhum. entendeu?
porque hoje existem outras formas. Entendi. E o que você diz para aqueles que, quando a família não tá nesse apoio aí, mas que já tem essa independência como você tinha ali naquele período? Vai, convence o pessoal, não convence, fica. Eu sou meio suspeito pra falar, né? Eu sempre falo, vai. Vai porque é, é um mundo diferente e é uma experiência que vale a pena. Mesmo se você for por um período de 6 meses, um ano, que seja, eu acho que vale a pena. Vale a pena, né? Vale muito a pena. É Enfrenta. uma experiência de vida que você vai ter que você nunca vai ter isso aqui no Brasil. Você vai ter contato com outras culturas, outras pessoas, outros costumes, religiões, Hum, sabe? Então, vale a pena, em todos os sentidos. bacana. Eduardo, conta pra nós aqui um negócio. Já tá chegando no finalzinho aqui nosso podcast aqui. Bastante coisa aí pra turma que tá querendo pensar de ir pra fora do país, dar certo, né? Porque lá a valorização do trabalho é muito maior, né? A gente também veio começando isso, né? Tem Sim. muito mais oportunidade em relação a. Ah, Infelizmente, alguns setores de mão de obra aqui no Brasil, eles não são bem remunerados, não são bem valorizados, né? não são bem vistos pela sociedade, infelizmente. Uhum. E de tudo que você vivenciou, Eduardo, o nosso propósito aqui, né, gerar conexões para mudar a vida das pessoas, né? Qual que é essa experiência que você teve estando aqui num país, né, mãe, vamos colocar, que você tenha, tenha a comunicação 100%, que você tenha as suas raízes aqui, sair para fora de um país onde você, né, vivenciou, experienciou tudo novo. Qual que foi a maior conexão, né, que mudou a sua vida em relação a essa experiência que você vivenciou aí? Para poder a turma saber isso daí. A minha melhor conexão foi ter conhecido pessoas boas que me ajudaram, foi ter aprendido uma outra língua, ter me inserido numa cultura que eu não conhecia e ter oportunidade hoje de viajar ao mundo e conhecer outros lugares. Legal. Isso pra mim que fez uma grande diferença na minha vida. Show de bola. Isso aí. Bacana. Então, galera, fica de olho aí. Quem tá querendo ir para fora do país, o Duda aqui não tem rede social, então não vou nem divulgar nada. Veja de novo o podcast para você pegar as dicas aí, mas tem muito conteúdo aí na internet que ensina. Mas acho que é importante para a gente saber a experiência, né? Quando é uma experiência real, vivida aqui, que a gente conhece eu vou falar que eu sempre tive vontade, né, de ter essa experiência aí. Se fosse para me voltar atrás, eu teria uma experiência nesse sentido aí que vocês tiveram. Mas na época eu não pude, questão familiar, no momento né, de doença de família e tal. Mas eu admiro muito quem, como você, teve a coragem, deu as caras, foi lá e principalmente porque deu certo. Porque eu sei que muita gente Sim, apostava que você não ia dar certo, 90%. Ah, que no final das contas não é o que as pessoas acham, né, de você, é o que você e, sabe de você mesmo e vai lá e faz. e, Então acho que você. e tem que acreditar. Você tem que correr atrás dos seus sonhos, nunca desista. E vai até o fim, porque é possível. Você tem que acreditar. Isso aí. Bom, tá bem, galera. Porque tem uns bastidores que eu conversei ali. Isso aí, o cara daqui a pouco tá aposentando aí. Nós estamos indo aí É, pro Caribe lá pra curtir. tô na meta da aposentadoria agora. Criar os filhos e aposentar daqui um período, né? Não tão longo. E sim, vai dar certo. Aí já tá dando, né? Já tá dando. É. Muito bom. Galera, então aqui a gente encerra com mais um DCCast aqui com meu amigo Duda. Obrigado, meu Obrigado você chapa. Você é o pela chance cara, seu aí. exemplo aqui para mim, né, para os nossos amigos aqui próximos aí. Vamos Igualmente. compartilhar com a turma que a gente conhece. E espero que tenha, né, um conteúdo que seja relevante de vocês. Se gostarem do conteúdo, compartilha com a turma aí, dá o seu like e até a próximo DCCast, galera. Obrigado, galera. Valeu.